Então, a banca é a FGV, o que eu vou falar aqui se aplica para os concurseiros, né, para os professores que vão prestar o concurso, tanto do Estado de Minas Gerais, como da Prefeitura de Belo Horizonte, outras prefeituras também do Estado de Minas Gerais. A estrutura de redação vai ser sempre a mesma, a não ser que seja para professores de ensino superior, que aí o tipo de concurso é completamente diferente, mas a estrutura não foge muito disso. Tem alguns professores de ensino médio também costuma pedir um estudo de caso, que tem uma estrutura um pouco diferente, mas quando se pede construir uma redação, texto dissertativo, argumentativo, isso aqui vai se aplicar para todas as redações que pedem esse tipo de estrutura. Então, a FGV é das mais temidas de todas as áreas, de todos os concursos, e vocês vão ter 4 horas de prova. É necessário separar pelo menos 1 hora para fazer a redação. E a redação deve ser feita imediatamente no começo da prova? Não, a redação não pode ser feita, na verdade, no começo da prova, tá? A redação ela vem no final do caderno, mas quer dizer que é para fazer a redação também por último? Absolutamente. A redação não pode ser feita, nem pode ser a primeira coisa a ser feita e nem pode ser a última. Por que isso? Porque fazer uma redação exige um nível de concentração alto, bastante alto. Então, quando a gente vai fazer, não basta só saber conteúdos, você tem que saber fazer prova. E são duas coisas bem diferentes. Então, começa a prova com a primeira prova que vem no caderno é a prova de português. Você vai começar com a prova de português? Não necessariamente. A melhor prova para começar é aquela com a qual você tem mais facilidade. Por que isso? Porque, na verdade, quando a gente entra para fazer uma prova, o cérebro está muito acelerado e a gente não consegue entrar num nível de concentração necessário. E concentração é um estado no qual a gente se coloca. Então, primeiro a gente começa a fazer as questões, as provas que a gente considera mais fáceis. Isso vai fazer com que o seu cérebro desacelere e comece a entrar num nível de concentração. Então, eu tenho mais facilidade com a parte legislativa. Então, pega a prova legislativa, faz a prova legislativa toda, e aí depois você vai para a prova de português, tá? Então, e até na prova de português tem estratégias específicas com relação às questões de interpretação, mas isso aí é outro tema para outro dia, né? Então, hoje a gente está falando da redação. Fez alguma prova com a qual você tenha mais facilidade, aí você vai para a prova de português, faça primeiro a prova de português antes de fazer a redação, porque geralmente a banca costuma, a FGV gosta disso, de fazer uma relação, de estabelecer uma relação do texto, dos textos apresentados nas provas, na prova de português, com a redação. Então, se você faz primeiro a prova de português, você já começa a entrar num nível de concentração maior para fazer a redação. Você vai gastar 1 hora para fazer a redação, tá? O tipo de texto, a tipologia textual, tem uma diferença aí. Isso também é uma matéria cobrada, inclusive na prova objetiva, né? A tipologia e os gêneros textuais. Então, o tipo de texto pedido é o texto argumentativo. Fala dissertativo argumentativo, mas é uma redundância, porque, na verdade, todo texto argumentativo necessariamente é dissertativo, tá? Então, a redação vai cobrar algum tema de atualidade, você tem entre 15 e 30 linhas, e é muito cobrado clareza, precisão, consistência, concisão, a coerência entre as ideias, como que você estabelece a ordem das ideias, como que você coloca essas ideias em ordem na prova, na redação, né? A abordagem completa do tema também é um tema, isso está escrito no edital do concurso da CEPLAG, então, a questão da abordagem do tema, e isso vai valer, acho que 4 pontos, está escrito, mais para frente a gente vai chegar lá. Tá? Norma culta da língua, em que pessoa que a gente escreve, a gente pode escrever na primeira pessoa do singular? Não, absolutamente. Não tem nada restringindo que você escreva na primeira pessoa do plural, usando como se fosse nós, tá? Mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo isso? Porque quando as pessoas começam a escrever na primeira pessoa do plural, principalmente pessoas que têm mais dificuldade de escrita, quando a pessoa começa a escrever na primeira pessoa do plural, ela tende, é natural que ela crie mais informalidade no texto. E a gente quer escrever um texto formal. Então, para que esse texto seja mais formal e você fique mais conectado com essa formalidade, eu aconselho usar a terceira pessoa do singular, tá? Também coisas que não pode fazer, isso inclusive tem alguns desses pontos que estão também escritos no edital. Não pode mencionar, não pode falar, copiar parte de nenhum dos textos de referência. Bom, a FGV, para começo de conversa, não é de colocar textos longos de referência na proposta de redação. Ela costuma dar um parágrafo na proposta de redação. Então, é um parágrafo e aí você não tem que ficar, né, não tem que citar nenhuma parte, não tem que copiar nenhuma parte desse texto de referência, nem dos textos que já foram colocados na prova, se tiver alguma relação da proposta de redação com os textos da prova de português, não copie nenhuma parte de nenhum texto,
tá? Também não escreva nada do tipo como foi pedido nessa redação, ou como está apresentado no texto de referência, no texto 1, no texto 2. Dificilmente a FGV coloca 2 ou 3 textos, tem outras bancas que têm mais esse hábito. Não é o caso da FGV. E, principalmente, a conclusão da redação precisa ter conexão com tudo que foi falado. Porque muita gente se perde, começa a redação, e aí quando chega lá no final, na hora de fazer a conclusão, a pessoa faz uma conclusão que não tem nada a ver com tudo que foi falado. E aí, isso é realmente um problema, tá? Um problema que tira, assim, tira muitos pontos. A prova no edital, a distribuição de pontos está da seguinte forma: a redação vale 20 pontos, e você precisa de 10 pontos para conseguir passar, para não ser desclassificado, pelo menos. Então, se você tirar menos de 10 pontos na redação, 50%, você é desclassificado. E acreditem, eu vejo muita redação, e eu tenho as correções de redação que eu faço, eu vejo muita redação que eu sei que a pessoa não conseguiria 50%. Tá? É redação que não consegue mesmo, não consegue se manter classificado no certame. Então, vamos lá. A FGV vai cobrar 4 pontos que estão atrelados à abordagem do tema. Então, se você conseguir abarcar o tema completo, você tem 4 pontos. É isso que você precisa fazer. E aí eu vou mostrar como que você vai conseguir abarcar esse tema completo, como que você vai entender o tema de uma maneira global, tá? Tem 8 pontos que são designados para a estrutura do texto, quer dizer, para você realmente fazer um texto argumentativo. Porque tem muita gente que acha que está escrevendo um texto argumentativo e na hora que você vai ver, escrever um texto narrativo ou um texto explicativo. E são tipos diferentes. Então, texto argumentativo tem que ter argumento. A função do texto argumentativo é convencer alguém da sua opinião. Você mostra no texto argumentativo qual é o seu ponto de vista a respeito daquele problema, você defende o seu ponto de vista e você quer convencer o outro. Tá? E então, 8 pontos vão ser designados para você seguir essa estrutura argumentativa. E isso é muito ponto. Para quem precisa de pelo menos 10 pontos, se você conseguir pegar essas primeiras estruturas de abordagem completa do tema e desses 8 pontos de estrutura, né, da tipologia de texto e da coerência, que tem relação com o que eu vou falar daqui a pouco, então você já tem ponto suficiente para ser aprovado. Tá? Outros 8 pontos vão ser distribuídos para questões que eu considero realmente mais difíceis de fazer uma correção, de realmente conseguir uma superação total em tão pouco tempo. Tá? Então, é questão de ortografia, questão da precisão vocabular, e que a precisão vocabular, às vezes, muitas pessoas usam muitas palavras no lugar errado, colocar a palavra no lugar errado, ou com um sentido que não é propriamente aquele sentido que aquela palavra é aplicada. E isso acontece principalmente com as conjunções, com os conectivos, né? Como que a gente conecta orações, as pessoas usam conectivos, ou conjunções, ou locuções conjuntivas, elas usam com significado errado. Formalidade do texto, né? E aí a questão de sintaxe, de pontuação, questão de pontuação e ortografia são as questões mais difíceis de corrigir em tão pouco tempo. Porque a questão, por exemplo, de concordância verbal e nominal na redação, essa questão da concordância, ainda dá para a gente corrigir em pouco tempo, forçando um pouquinho a atenção, porque tudo parte de uma gramática interna que a gente tem. Uma criança de 3 anos, de 4 anos, ela já é capaz de estabelecer concordância verbal e nominal, e a gente estabelece essa concordância na fala, mas na hora de escrever as pessoas acabam se perdendo. Então, é mais fácil corrigir. Agora, ortografia e pontuação, aí é um pouco mais complicado, porque parece que é um vício mesmo de escrita. Tá? Então, e você pode tirar 0 na sua prova se você fugir do tema, coisa que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum, né? Fugir do tema, não respeitar o espaço destinado, se você passar das linhas determinadas, ou se você ultrapassar o final da linha ali, a margem, isso daí é pra zerar a prova mesmo. Tem outras bancas, e nisso a FGV é bem carrasco mesmo, porque tem outras bancas que elas simplesmente desconsideram o que está escrito depois do espaço determinado. Agora a FGV não, a FGV te elimina do certame, tá? Respeitar, então, essa quantidade de linhas, esse espaço, né? E fazer a cópia de textos de apoio. Isso daí são questões que estão no edital e que falam que você vai ficar com 0 na redação se você fizer alguma dessas coisas, tá? E aí tem a questão dos temas da atualidade. Tem temas, quando a gente fala de temas da atualidade, tem temas que eles sempre são atuais. Mas mesmo que esses temas sejam sempre atuais, eles estão sempre relacionados com alguma coisa que está acontecendo no momento. Tá? Então, quando a gente pensa em temas de atualidade, a questão da inclusão e da diversidade, muito se tem falado, por exemplo, dentro dessa questão de inclusão e de diversidade nas escolas, muito se tem falado da inclusão de crianças surdas, por exemplo, tá? Do tratamento dentro das escolas das crianças com TDAH. Então, os surdos e o TDAH têm sido muito, muito discutidos.
discutidos, quando eu falo discutidos, essa questão dos temas da atualidade, são temas que concurseiros precisam pensar como possíveis temas para a sua redação, possíveis temas para cair lá na hora da prova. Tá? Então, a questão da inclusão e da diversidade, a inclusão está falando muito, é muito provável, é muito possível que nesse ano de 2023 e no ano de 2024 caiam, as provas abordem a questão da inclusão de surdos, da inclusão de como realmente estabelecer uma inclusão efetiva de crianças com TDAH. O TDAH está muito em voga e a surdez, tá? A questão da violência nas escolas, e quer dizer, a violência nas escolas também é um tema que sempre é um tema atual, mas tem ocasiões, situações que aconteceram no ano passado e nesse ano, situações de violência dentro das escolas que foram reportadas pelas mídias. Então, essas coisas que foram reportadas pelas mídias precisam estar mais relacionadas com o tema, né? Assim, elas vão estar relacionadas com o tema. Essas questões que aconteceram na atualidade, tá? Problemas que aconteceram agora, né? Problemas que aconteceram esse ano, no ano passado. Aumento de doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens, droga também aí entra, né, nessa parte aí também, as drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, a questão mais polêmica do momento a esse respeito é se a escola realmente deve abordar esse tema com os estudantes, se isso não é uma questão que deveria ser discutida só na família, sabe? Envolve aí a questão religiosa, dúvidas a respeito de despertar ou não a sexualidade, se a escola faz isso, a escola está despertando a sexualidade desses jovens, né, desses adolescentes principalmente, que isso não é tema que é discutido no ensino fundamental 1, mas é um tema que é possível de se discutir no Fundamental 2, né, um tema discutível no Fundamental 2, mas a discussão aí da atualidade isso desperta a sexualidade desses adolescentes, né? A questão do bullying, que ela vai ter relação também com a questão da violência, né? Então, bullying também é um tema sempre atual, mas nos últimos anos a gente vê que isso tem sido muito mais discutido, e daí a gente pensa, por exemplo, que na nossa época ninguém falava de bullying, né? A questão da depressão também está sendo um tema muito cotado em diversas áreas de conhecimento, na educação ainda mais, e a depressão aqui nesse caso, ela vai ter relação com a Covid, tá? Porque os casos de problemas psicológicos aumentaram muito durante a Covid, e então a depressão ela vai ser abordada com esse viés mesmo do aumento dos casos de depressão, e como que essas coisas são tratadas na escola, a presença dos psicólogos nas escolas, como que o psicólogo escolar, né, porque o psicólogo escolar, ele não é o psicólogo clínico, então ele tem funções diferentes dentro da escola, e aí como que esse psicólogo escolar vai se portar diante dessa situação de depressão dos estudantes. Então isso é uma questão muito importante. A inclusão digital aqui, nesse caso de discussão de atualidade, ela vai ter relação com a quantidade de computadores, o uso de celular dentro das escolas, a distribuição de internet pelas escolas, né, que a gente sabe que tem muitas escolas que distribuem, mas a maioria não distribui por condição financeira mesmo, né, porque a escola não tem verba suficiente para manter uma rede de internet que atenda suficientemente bem todos os alunos da escola. Então, essa questão da inclusão digital, e tem o fato também de que em muitas escolas, a gente sabe que a gente pensa por algum tipo de ignorância, principalmente quem vive na cidade, a gente tem algum tipo de ignorância aí que acha que todo mundo tem celular hoje em dia, mas as coisas não são desse jeito não, né? Não tem uma realidade aí muito diferente, né? Todo mundo que tem dinheiro para ter internet na rua, para ter internet dentro da escola, então essa questão da inclusão digital aí também é importante. A educação à distância também tem relação com a Covid, né? Porque, embora a educação à distância já existisse antes, hoje ela é muito mais forte, ela se expandiu muito por causa da Covid. A questão da formação continuada de educadores, isso daí sempre também foi tema, pelo menos nas 2 últimas décadas, depois da década de 90, a questão da formação continuada ganha muita força, né? O uso das tecnologias na sala de aula, quais são as mídias que são utilizadas na sala de aula pelos professores? Até esse ano caiu em uma prova feita pela FGV, que me parece foi do estado... De onde foi essa prova? Amapá. Prova do Amapá. Teve uma questão que a redação dessa prova abordou essa questão que, para mim, estava falando de tecnologia, ou não necessariamente estava falando de tecnologia. O tema não estava falando de tecnologia. Quando eu li essa proposta de redação, eu pensei, eu traria para a questão da tecnologia aqui, porque a proposta estava falando da falta de interesse dos alunos, né? E o que o professor precisa fazer para atrair o interesse dos alunos. Eu levaria facilmente para a questão das tecnologias na sala de aula,
e das tecnologias dentro da escola, né? Como que a escola se adapta a essa questão de tecnologias. E a questão da evasão escolar, que também é um reflexo, aumento de número de evasão escolar depois da Covid, e também pode ser relacionado. Então, a gente tem coisas que aconteceram aqui depois da Covid, né? Paralelamente à Covid e depois da Covid, que se relacionam com temas que já são temas sempre atuais, sempre temas possíveis de caírem na prova, mas esses temas agora têm essa nuance diferente que a gente precisa relacionar com o pós-pandemia, tá? O que é entender realmente a proposta de redação? Então, vamos pensar aqui, olha, para entender a proposta de redação, vai te dar um texto de apoio. No caso da FGV, o texto de apoio da FGV, ele é curto, tradicionalmente. Então, FGV não vai dar textos longos, tem outras bancas que elas dão 3 textos, tem umas que parece até proposta de redação do Enem, que tem aquele tanto de texto antes de fazer a redação. Leitura de texto é necessária? É obrigatório ler os textos de apoio? No caso da FGV, eu acredito que, assim, é bom ler os textos, porque são textos muito curtos, tá? Então, eu acho que é necessário, sim. São textos muito curtos e eles não somente estão... geralmente, eles não trazem só um texto falando sobre alguma coisa. Eles já, ali naquela proposta, naquele parágrafo que eles colocam, que a FGV coloca, ela já está trazendo algumas orientações e ela deixa ali nesse parágrafo as informações ficam mais explícitas. Então, eu acho que na prova da FGV é muito bom ler, sim, e embora em outros casos, quando o texto é muito grande, a leitura ela é desnecessária mesmo, não é necessária a leitura, e é óbvio que isso tem relação com o conhecimento de mundo da pessoa, né? Se vai te dar o tema, embaixo dos textos de apoio geralmente tem lá a frase temática, a oração temática, e aí pela oração temática, dependendo do seu conhecimento de mundo e do conhecimento de mundo que você tem a respeito dessa oração temática, é desnecessário ler o texto. Aqui, no caso da FGV, que vai fazer Minas Gerais e Belo Horizonte, ler o texto não vai fazer mal para ninguém. Como é um texto muito curto, deve ser aí cerca de 6 linhas no máximo, entendeu? Então, é texto muito curto, leia um texto. A proposta de redação, ela sempre espera que o candidato traga alguma coisa que não está ali no texto de referência, tá? Então, espera-se que você leu aquele parágrafo, você tenha lido aquele parágrafo e que você traga o seu conhecimento de mundo para a prova, tá? Esse seu conhecimento de mundo, a partir da oração temática, é a partir da oração temática e do seu conhecimento de mundo que você vai estabelecer o seu ponto de vista, que tem que vir na primeira oração da redação, ou, no mínimo, no primeiro parágrafo. E aí a gente pega uma oração temática e a gente tem que identificar nessa oração temática a palavra-chave. E o que é a palavra-chave? A palavra-chave é a palavra mais importante. É aquela palavra que, se a gente tirar essa palavra, a proposta fica completamente diferente. Então, se a gente pega essa palavra-chave, um ponto importante aí, para a gente não fugir do tema, tá? Pensa nisso, isso aqui é importante. Para não fugir do tema, a gente usa a palavra-chave em todos os parágrafos. E a palavra-chave e as palavras distratoras, que eu vou falar sobre elas também, as palavras-chave, a palavra-chave e as palavras distratoras, essa é a única coisa que a gente pode replicar, que a gente pode copiar, tá? Que a gente vai repetir. A gente vai repetir a palavra-chave. E a palavra-chave, ela precisa estar em todos os parágrafos. Se você encontrou a palavra-chave e utilizar a palavra-chave em todos os parágrafos, você se mantém o tempo todo dentro do tema da redação, o tempo todo. Você não vai fugir hora nenhuma do tema da redação, tá? Então, guarda isso daí. Para não fugir do tema, eu vou utilizar a palavra-chave em todos os parágrafos. Isso não significa, obviamente, que você vai escrever 3, 4 vezes a palavra-chave dentro do mesmo parágrafo. Aí não pode também, porque senão você vai ficar repetindo palavra, vai ficar chato o texto, e isso torna o texto realmente desqualificado, tá? Então, vai usar a palavra-chave uma vez, do jeito que ela vem na oração temática, você vai usar uma vez em cada parágrafo. Se você precisar no desenvolvimento da escrita, se você precisar usar de novo, pense em algum sinônimo para ela, tá? Mas você vai usar aquela mesma palavra uma vez em cada parágrafo. E o que são as palavras distratoras? Palavras distratoras, em toda a prova e de todos os conteúdos, a prova objetiva, ela faz isso. A prova tem a questão certa, né, a questão que você que você deve marcar, e ela tem outras questões. Tem algumas questões que você elimina imediatamente, porque você olha e fala assim, isso aqui tá errado. Com toda certeza, isso aqui tá errado. Pronto, ok. E aí tem as alternativas distratoras, que servem para quê? Para te distrair, para te dar possibilidades diferentes de marcação.
né? É distrator de distrair mesmo. Então, todas as questões objetivas têm alternativas distratoras, tá? Alternativas que estão abrindo para você possibilidades de resposta. Né? É óbvio que nas questões objetivas, isso vai servir mais para te confundir do que para te ajudar. Mas aqui na redação, essas palavras distratoras, elas são boas. E por que elas são boas? Elas são boas porque elas vão dar comandos para a gente. Então, a gente tem alguns tipos de palavras que determinam exatamente o que é que a banca quer que a gente faça, tá? E são essas palavras distratoras. Aqui não tá dando para entender, na verdade, porque eu não coloquei eu usei uma frase temática aqui como exemplo, e aí a frase temática, os limites, vamos supor que a prova cobre alguma coisa desse tipo aqui. Essa oração temática nem seria uma oração temática voltada mais para a área da educação, mas eu não queria realmente trazer aqui como exemplo alguma coisa específica da educação, eu queria uma coisa de qualquer área, que servisse para qualquer área, porque também poderia se aplicar à educação. Mas, no caso da educação, a gente já falou dos temas, dos possíveis temas, né? Então, se a gente pega uma frase temática, os limites da vacina contra a Covid e o luto pelas vítimas da pandemia. Isso aí. Redija um texto argumentativo entre 15 e 30 linhas, abordando os limites da vacina. Aí, geralmente aparece escrito em negrito, a oração temática, ou sublinhada, tá? E aí a gente tem um tema aí, né, que é a vacina contra a Covid. E qual que é a palavra-chave desse tema? É a vacina, né? A questão da vacina aqui, os limites da vacina. E aí quando a gente pensa nos comandos, né, que são as palavras distratoras, a gente encontra aí as palavras limites. Limite é uma palavra muito importante como palavra distratora, porque com essa palavra, limite, o que a banca está querendo que você faça, ela está querendo que você se questione assim, por que a vacina, o que impediu a vacina, né? Assim, a vacina no Brasil, a distribuição da vacina foi uma distribuição eficiente, rápida. Então, essa palavra limite, que é uma palavra distratora, não é a palavra-chave é vacina. Essa palavra distratora está pedindo para você já falar assim, foi um problema, a distribuição da vacina foi um problema. Essa palavra distratora está mostrando para você qual é o problema que a banca quer que você argumente, sobre o qual a banca quer que você argumente. Então, o limite está te levando a pensar por que a vacina não foi distribuída de forma eficiente, alguma coisa desse tipo. E aí, é a partir, então, dessa análise inicial de palavra-chave com palavras distratoras, quer dizer, uma questão aí de interpretação mesmo da oração temática, que a gente consegue descobrir qual que é o problema que a banca quer que a gente argumente, tá? Então, aí tem outras palavras-chave que aparecem demais em proposta de redação de concurso, tá? Tipo, desafios, os efeitos de não sei o quê, os caminhos, as causas, as consequências. Tá? Então, a partir dessa frase temática, a gente descobre o que a banca quer, qual é o problema que a banca trouxe pra gente, tá? E essa questão de descobrir, de identificar, de ter clareza com relação ao problema é o que vai tornar o seu texto argumentativo. Se você não conseguir identificar qual é o problema, seu texto não vai ser argumentativo. É bem direto isso. Identifique o problema. E aí, você não vai fugir de um texto argumentativo. Porque a redação inteira a gente vai tentar falar sobre o problema. O texto argumentativo vai falar sobre um problema. Ok? Tranquilo? E aí, tem as perguntas que a gente pode fazer para tentar, antes de começar a redação, a gente faz algumas perguntas para a gente tentar realmente entender o que a gente vai escrever, tá? Porque quando a gente pensa numa frase, beleza, nossa, que legal, os limites da vacina contra a Covid e o luto pelas vítimas. Não, eu entendi que a banca quer que eu fale aqui que a vacina, eu inferi, na verdade, está querendo falar que a vacina foi mal distribuída no Brasil e muita gente morreu por causa disso. Beleza. E aí? Eu vou ficar o tempo todo falando das pessoas que morreram? Vou narrar um monte de histórias? Aí eu vou fazer um texto narrativo. Então, eu preciso primeiro identificar qual que é o problema aqui. Qual que é a pergunta-problema? A gente cria pergunta mesmo, uma pergunta-problema. Então, para a gente conseguir chegar aí nesse primeiro ponto, e começar a organizar as ideias, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, qual que é o problema que está na proposta? Primeira coisa, tem que identificar qual que é o problema, tá?
Entendido? Porque, se não identificar qual é o problema, não tem texto argumentativo. Texto argumentativo gira em torno do problema, da causa, da consequência e da solução dele. A solução, nem tanto. Mas problema, causa e consequência, sem essas três coisas, sem descobrir essas três coisas, você vai fugir da tipologia textual estabelecida pela banca e vai ficar vai perder 8 pontos, né? Se você fugir da tipologia, essa banca determinou que vai distribuir 8 pontos, tá? Porque ontem mesmo eu estava com um edital de um outro concurso e se fugir da tipologia textual é 0 na prova também. Não é o caso da FGV. Para não fugir, então olha o que eu falei, para não fugir do tema. Usar a palavra, você vai usar, é uma das coisas, você vai usar a palavra-chave em todos os parágrafos. Para não fugir da tipologia textual, o que você vai fazer? Você vai descobrir antes de começar a escrever, antes de fazer esquema da redação, o que você vai fazer? Descobrir qual é o problema, a causa do problema e a consequência desse problema. Sem problema, causa e consequência, não existe texto argumentativo. Ficou claro isso? Então a gente pergunta qual que é a causa. O segmento da proposta de redação, ele sempre vai ter relação com a área, Por isso mesmo eu digo que essa questão da Covid que eu trouxe aqui como exemplo, pode ser que ele não seja tema, não vai ser tema na área da educação, porque ele está mais relacionado com a saúde, com o desafogamento do sistema público de saúde, tudo isso, né? Então não é um tema, porque o tema tende a ser relacionado com a área de estudo, tá? Então, quais são os problemas? Quem que é vítima desse problema? A gente pode ter a sociedade como vítima, a gente pode ter o aluno como vítima de uma proposta, se for violência. Se for violência, pode ser o aluno como vítima, pode ser o professor como vítima, né? Pode ser... A gente pode ter várias vítimas envolvidas. Então, a gente precisa entender, dentro desse problema que foi trazido pela banca, quem é a vítima desse problema, ok? Então, eu sei qual é o problema, eu sei qual é a vítima do problema, eu vou me perguntar qual que é a causa desse problema, o que causa esse problema, tá? E eu vou me perguntar quais são as consequências desse problema para essas vítimas e para a sociedade. Tem que fazer essas perguntas. O que torna no Brasil esse problema mais intenso? Por que esse problema se intensifica no Brasil? Por que esse problema é mais intenso no Brasil do que em outros lugares? Né? Então, a gente tem que pensar criticamente essas questões antes de começar. Tá bom? Quais são as causas, problema, vítima, causa, consequência. Tá bom? E aí a gente vai se perguntar também como resolver esse problema. Quais são as intervenções possíveis desse problema? E aí a gente entra num ponto bastante importante. Então aqui eu já falei isso aqui também, de como não fugir do tema. E aí a gente entra num ponto bastante importante. Como que a gente resolve o problema? E na hora que a gente pensa em todas essas coisas antes de escrever, a gente tem que pensar. Quando você está pensando na causa, você encontrou mais de uma causa? Ok? Então, se eu pensei assim, ó, se a prova está falando, por exemplo, da violência escolar, a violência dentro das escolas, violência entre os estudantes, tá? Sendo mais específica, violência entre os estudantes. A gente tem quais causas para violência entre os estudantes? Eu poderia colocar como causa, por exemplo, a condição financeira das famílias, a falta de estrutura familiar, poderia colocar a falta de estrutura familiar. E aí, nesse caso, se eu só conseguir pensar uma causa para o problema, eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento. Se eu conseguir pensar 2 causas para o problema, aí eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, se eu só pensei em uma causa, eu só vou ter um parágrafo de desenvolvimento. Se eu pensar 2 causas, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Antes de mostrar isso aqui, eu quero falar da estrutura de texto argumentativo. Então, o que é o texto argumentativo? Que eu já falei aqui, ó, a gente precisa do problema, a gente precisa da causa, da vítima, da consequência, a gente precisa de uma proposta de intervenção para construir um texto argumentativo. Então, o texto argumentativo, ele é um tipo de texto que vai defender o seu ponto de vista. Então, mesmo entendendo o problema, o que a banca quer é que você diga exatamente. Bom, você não vai dizer exatamente porque você não pode usar a primeira pessoa do singular. Senão eu acho isso, não vai falar nada desse jeito, né? Você vai mostrar a sua opinião. E a sua opinião tem que vir no começo da redação, tá? A sua opinião tem que vir no primeiro parágrafo. Preferencialmente na primeira oração. Por que eu falo preferencialmente? Tem muita gente, e eu tô com uma mentorada, que eu tô com uma dificuldade enorme, porque ela
cisma que ela tem de todas as formas que usar uma citação. Aí cada redação que ela faz e que ela me manda, ela coloca uma citação de Paulo Freire, de Nelson Mandela, só que aí ela sempre começa a redação com a citação, só que aí ela não linka, não tem conexão da citação que ela coloca com o ponto de vista que ela está defendendo. Aí eu sempre falo pra ela, olha, não começa a redação com a citação. Não começa a redação com a citação, nem de Constituição, nem de LDB, não comece a redação com a citação. Comece a redação colocando o seu ponto de vista sobre o problema. O que você acha? Por que você acha que acontece a violência entre os estudantes na escola? Comece a redação apresentando o seu ponto de vista sobre o problema. Quer citar alguma lei? Quer citar algum autor depois disso? Ok. Mas não comece a redação com essas citações. Quase todas as pessoas começam falando na Constituição Federal de 1988. Gente, todo mundo sabe que a Constituição é de 1988. Não precisa escrever 1988. Tá? Então tem que eliminar esses termos desnecessários. Que é diferente, por exemplo, da gente escrever na Lei de Diretrizes e Bases. Todo mundo sabe que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a LDB, mas a gente não pode escrever só LDB, a gente tem que escrever o nome da lei. Tá? E aí, pode até escrever LDB depois, entre parênteses, caso você vai repetir o termo LDB depois. Se não for repetir depois, nem precisa colocar a abreviação aí de LDB. Então, não comece nem com LDB, nem com Constituição, e elimine palavras mesmo, são palavras desnecessárias. A Constituição Federal de 1988, para que de 1988? Todo mundo sabe que ela é dessa data. Então, o começo da redação, ele já mostra, já deixa bem claro que tipo de redação vai ser. Quem consegue começar bem uma redação, consegue prender o corretor, consegue prender o leitor. O leitor, ele é uma pessoa, ele não vai se manter imparcial diante da redação, entendeu? Então, se você começou bem, você já provocou uma boa impressão. É isso é uma realidade. Quando a gente começa bem, a gente provoca uma boa impressão, tá? Então, e como o tipo de texto argumentativo, ele quer que você convença alguém, o objetivo do texto argumentativo é a formação de opinião de outra pessoa, né? Então, ele quer que você convença a outra pessoa do seu ponto de vista, é isso. A redação argumentativa é isso. Você precisa convencer alguém. Eu tenho uma outra pessoa também que eu estava conversando essa semana e ela não consigo escrever desse jeito. Aí a pessoa está fazendo só narrativa. Não pode ser narrativa. Você está fugindo completamente da tipologia. Eu não consigo, então, pensa, na hora que você estiver fazendo sua redação aí, pensa, eu preciso convencer a Andresa dessa opinião. Preciso convencer. Senão, se você não colocar na sua cabeça que o seu texto serve para tentar convencer alguém, então não tem nenhuma possibilidade de você conseguir desenvolver esse texto argumentativo, tá? E na estrutura do texto argumentativo é necessário que haja introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, quando a gente pensa numa redação bem estruturada, a gente tem que pensar que a gente divide os espaços em 25% aproximadamente, né? 25% para a introdução, 25% para a conclusão, e o desenvolvimento tem que ser a parte maior, então ele vai ficar com 50%. Uma redação, supondo aí uma redação de 30 linhas, a gente vai pensar, você vai escrever, se você tiver conseguido achar, eu estava falando da causa, né? De achar uma causa. Você achar uma causa, você vai fazer um parágrafo de introdução com 7 linhas, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento com uma causa, vai fazer um parágrafo de desenvolvimento com aproximadamente 12 ou 13 linhas. E você vai fazer um parágrafo de conclusão com 7 linhas. Isso não são números exatos, até porque isso daqui pode ter uma margem aí, um parágrafo pode ter uma linha a mais, uma linha a menos, mas vamos pensar inicialmente nessa estrutura de 7 linhas. Se você achou 2 causas para o problema, então você vai fazer um parágrafo de introdução com 7 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um deles com 7 linhas. E aí, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai escrever a primeira causa, desenvolver o primeiro argumento com 7 linhas, e no segundo parágrafo desenvolver o segundo argumento com as outras 7 linhas, tá? Você vai gastar uma linha para o título, e nessa perspectiva que ainda sobra uma linha. E aí entra um ponto importante aqui, a questão do título. O título é obrigatório? Tem tido uma discussão muito grande a esse respeito. Título faz parte de texto argumentativo, tá? Texto dissertativo. Título é parte de textos dissertativos. Na prova,
No edital não tem nada escrito a esse respeito. Mas na prova, pode vir escrito lá assim, o título é opcional. Se na prova tiver escrito que o título é opcional, aí você não precisa colocar título. Agora, se na prova não tiver escrito nada, você vai colocar título, certo? Guarda isso. Se a prova não falar nada de título, você coloca título. Se ela falar que é opcional, aí você decide se você quer colocar título ou não, tá? Se ela falar que é opcional e você colocar, você também vai ser avaliado pelo título. Ou se você não colocar, não vai fazer diferença nenhuma na sua pontuação não ter um título. Mas só se a banca falar, se a prova falar que o título é opcional. Então, voltando aqui, com essa perspectiva, a gente vai ter um parágrafo de 7 linhas. Ah, tem muita gente que tá mandando, que já mandou coisas para mim, redações, que vai escrevendo parágrafos de 3 linhas, de 4 linhas. Não pode isso. Parágrafo tem que ter uma estrutura. Se você manda um parágrafo de 2 linhas, às vezes a pessoa manda um parágrafo com uma oração. Então, pensa, um outro macete aí para pensar nessa estruturação de parágrafos é pensar que cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 pontos finais. Então, 3 pontos finais no parágrafo, tá? Por quê? Porque parágrafo também tem que ter a ideia do introdução, desenvolvimento e conclusão. Parágrafo não tem que ter uma quantidade determinada de linhas. Eu estou colocando essa quantidade determinada de linhas aqui porque por causa da quantidade de linhas que a gente tem. Então, a gente não pode fazer um parágrafo de 15 linhas e outro parágrafo de 2 linhas. Não pode ser assim. Não pode ser tudo desproporcional assim. Fica horrível. Fica horrível e a construção dos parágrafos não fica correta. O parágrafo, e aí quando eu falo também, parágrafo não tem uma quantidade determinada de linhas, não tem, mas parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Exceto pelo parágrafo de introdução, na verdade a conclusão aí do parágrafo pode se transformar em alguma outra coisa que eu vou falar depois. Então, não pode realmente ficar nessa questão de, não tem problema, não pensar nisso, não pensar na quantidade de linhas que você está escrevendo cada parágrafo. Não pode ter parágrafo com menos, com 2 linhas, com 3 linhas, não pode, tá? Então, que isso fique claro, que isso fique bem limitado. Não faça redação com parágrafos de 3 ou de 2, de 3, de 4 linhas. Não faça um monte de parágrafos, não. Você vai fazer 4 parágrafos no máximo na redação. 4 parágrafos no máximo. Não pode fazer mais do que isso, tá? Todo mundo entenda isso. Não pode fazer mais do que 4 parágrafos na redação, tá? Então, queria falar dessa questão aí da estrutura, do que é o texto argumentativo e para pensar aí nessa estrutura. E aí, se a gente pegar aqui esse esquema, ele vai resumir como que você vai fazer para chegar nesse ponto de ter a sua redação toda estruturada. No primeiro passo, você vai analisar a palavra-chave e as palavras distratoras, né, para descobrir qual que é o comando, qual que é o problema da redação, qual que é o problema que a redação está trazendo. Descobriu isso, aí você vai passar para o segundo passo. Nesse segundo passo, você vai fazer as perguntas, qual é o problema, a causa do problema, a vítima do problema, as consequências e como eu vou resolver esse problema. E aí, na introdução, você vai usar o problema. Para escrever o seu desenvolvimento, você vai usar a causa, a consequência e a vítima. E isso aí vai ser o argumento. Porque o seu argumento, esse problema existe por causa daquilo. Isso daí tem que ficar bem claro. Isso é argumentar. Você apresenta um problema na introdução e aí você fala, olha, esse problema, a causa desse problema é isso daqui e ele tem como consequência aquilo outro, né? E aqui no desenvolvimento a gente não coloca as intervenções. Aqui no desenvolvimento não é hora de eu falar como resolver esse problema, independente de qual causa que eu tô falando. A intervenção ela vai vir junto com a conclusão. Porque tem gente que começa a escrever e coloca aí nos parágrafos de desenvolvimento, vai falando, deveria ser feito isso, deveria ser feito aquilo outro, e faz 2 parágrafos escrevendo o que deveria ser feito, o que poderia ser feito para solucionar o problema. Aí o parágrafo, o texto, ele fica sem argumento, ele fica sem argumentação, ele fica só com a intervenção. Ele é desenvolvido todo na intervenção. Fugiu da tipologia textual, vai perder 8 pontos. Se fizer isso, perde 8 pontos, porque não é a estrutura do texto. Não é assim que é o tipo de texto argumentativo. O tipo de texto argumentativo pede que você apresente a sua tese no primeiro parágrafo. Ele pede que você discuta o problema no desenvolvimento, que pode ser 1 ou 2 parágrafos, e ele pede que você apresente uma solução para o problema no terceiro parágrafo. Se não agir, se não seguir esse esquema, você foge do tipo de texto que a banca está pedindo, e aí você está correndo o risco de perder 8 pontos de tipologia textual.
Depois que você fez todas essas perguntas, e aí quando você pensa, na verdade, aqui, ó, fez a pergunta lá, como resolver o problema? Conclusão, né? Você vai fazer um panorama, na hora do parágrafo de conclusão, a gente faz um panorama do problema, e aí depois desse panorama a gente coloca as intervenções, tá? Um panorama, então, uma geral no problema que foi apresentado lá no seu primeiro parágrafo, quer dizer, você está retomando o seu primeiro parágrafo, está mantendo a sua redação coerente e coesa, e você vai trazer a solução para esse problema, uma possível solução para esse problema, tá? E aí, depois que você só pensou em todas essas coisas, aí você vai fazer um esquema. E eu falo que é importante fazer esquema, porque eu já acompanhei muita gente que tem, principalmente a maioria, né, das pessoas tem dificuldade de fazer redação. E esse esquema ajuda demais. Não quer dizer que, olha, para quem vai prestar concurso, vocês precisam, faltando 2 meses, vocês precisam fazer pelo menos 2 redações por semana. Não tem jeito de doer menos do que isso, não. Não tem jeito de doer menos do que isso, não. Tá? Eu tô falando de 8 semanas. E você vai fazer 16 redações. Então, não tem jeito de doer menos do que isso. 2 redações por semana é o mínimo a se fazer nessa hora, tá? É a abdicação mesmo, é um momento difícil, é um momento quando falta pouco tempo para concurso, tem que abdicar de um monte de coisas e deitar o cabelo mesmo para conseguir, para ter possibilidade de ser aprovado. E não fez 2 redações por semana, olha, se a pessoa for muito fera na redação, aí eu penso assim, tá, beleza, a pessoa muito fera na redação não fez 2 redações por semana, tá ok, né? Às vezes ela fez uma redação por semana para treinar, às vezes ela fez uma redação a cada 15 dias para treinar, já tá treinando pouco, mas fez alguma coisa. Agora, tem dificuldade para escrever e não consegue fazer 2 redações por semana? Eu acho que você tá dando tiro no pé. Acho que você tá dando tiro no pé, porque redação é uma das coisas, redação e prova de redação e de português são as provas, português, gente, e aí incluindo a redação, é o que mais reprova nos concursos. É o que mais reprova nos concursos, porque concurseiro faz o quê? Estuda todos os conteúdos, e aí esquece, deixa o português pra lá, porque afinal de contas eu já sei português, né? Aí deixa o português pra lá. Aí na hora que deixa pra lá, chega na hora da prova, aí pronto. Ah, se eu tivesse conseguido mais um pontinho na redação. E não conseguiu. Não conseguiu. E perdeu a vaga porque não conseguiu um pontinho. Não conseguiu a vaga porque você não fez 2 redações por semana. Antes da prova. Né? Então, é puxão de orelha mesmo. Puxão de orelha. Porque tem que fazer. Pega esse esquema e segue. Faz o esquema, coloca, printa a tela aí e faz esse esquema. Na hora que acabou de fazer essas perguntas, faz um esqueminha, coloca uma palavrinha lá, mostrando qual que é o seu ponto de vista, para depois, na hora que você começar a escrever, você pensar, você lembrar, né? Porque às vezes a gente faz esse questionamento todo, pensa, na hora que vai escrever, aí já bagunçou tudo, já perdeu tudo. Faz o esquema, coloca lá algumas palavras que vão te lembrar, e aí na introdução você vai colocar lá, ó, o meu ponto de vista, né, que é a sua tese, a tese que você vai defender, aí você coloca lá a sua tese, coloca as causas do problema e coloca um fechamento do parágrafo. Fechamento do parágrafo na introdução, eu acho ótimo terminar a introdução com alguma pergunta, tá? E aí quando eu coloco aqui as causas do problema na introdução, eu não tô falando para desenvolver as causas não, porque desenvolver as causas eu já falei que é no desenvolvimento, tá? Não é para desenvolver, é para estabelecer aí, olha, não, eu vou falar das causas do problema, mas eu vou gastar no máximo 2 linhas com isso, uma oração sobre as causas. Você vai escrever uma oração mostrando seu ponto de vista, essa oração mostrando seu ponto de vista na introdução, ponto final. As causas do problema, você vai fazer uma oração falando das causas do problema, ponto final. E aí você vai fazer esse fechamento do parágrafo de introdução. O que você vai fazer nesse fechamento? Uma coisa interessante aí é relacionar, já aqui no fechamento, fazendo uma pergunta assim, mas quais possibilidades, relacionando lá com a conclusão, tá? Porque aí você mantém a redação bem fechada. Como que eu vou relacionar isso com a conclusão? Você já pensou antes como que resolve o problema. Então aqui você pode terminar a introdução fazendo uma pergunta sobre a solução do problema. Isso é interessante. E aliás também é muito interessante relacionar o título com a solução do problema, tá? Porque aí o título também precisa ser conectado com a redação, né? Não se vai colocar título, se tiver que colocar título, se não tiver lá o opcional que eu falei, seu título tem que estar conectado com o problema, com tudo que você vai desenvolver na redação. E aí, no desenvolvimento, faz o esquema do desenvolvimento. Olha, a causa tal, tem como consequência tal e tem como vítima tal. Aquela segunda causa tem como vítima tal e como consequência tal. Faz um esquema com uma palavra, 2, para na hora que você começar a escrever, você conseguir desenvolver de maneira organizada o texto, tá? E para conclusão, o que a gente coloca na conclusão? Você vai escrever uma oração. Por que você acha que as causas do problema existem? Por que as causas do problema existem? Não porque o problema existe, porque as causas do problema existem, né? Porque
motivos óbvios aqui, porque o problema existe. Você já achou as causas. Mas o que que gera essas causas, né? Então, uma primeira oração falando disso. Uma segunda oração dando um panorama geral. E aí, agora, qual que é a situação hoje desse problema? Tá? E aí, depois disso, você vai apresentar a sua intervenção. Então, a intervenção, ela não precisa ser um monte de coisas, aquele texto enorme de intervenção, não. Coloca uma coisa, né? Você pode colocar mais de uma intervenção, e é bom que coloque mais de uma intervenção, se você conseguir pensar em mais de uma intervenção, mas não precisa escrever um mundo de coisa. E aí, às vezes, você pensa assim, nossa, mas aí não vai dar para escrever tudo isso. Começa a eliminar as palavras que são desnecessárias, porque as pessoas, elas acabam escrevendo e deixando um monte de palavras desnecessárias. Então, a gente tem que, acabou de escrever a redação, fazer uma leitura para ver se, né, se não cometeu erro de concordância, se não cometeu erro de sintaxe, se não tem oração que não tem sujeito, está sem sentido. E aí, depois que fez esse esquema, aí é a hora de começar a escrever. E acabou de escrever, aí tem que reler. Por isso eu disse lá no começo, separa pelo menos uma hora. Pensa que você vai gastar uma hora. Então, recapitulando aqui, você vai abrir a sua prova, vai pegar primeiro a prova, fazer primeiro a prova do conteúdo que você tem mais facilidade. Depois que você fez esse conteúdo que você tem mais facilidade, aí seu cérebro já acalmou, já entrou no nível de concentração, aí você vai para a prova de português. Acabou a prova de português, você vai para a redação. E aí, da redação, você vai estabelecer. Deixe também, por último, separa aí 2 provas que você tenha mais facilidade, tá? E é melhor deixar a segunda mais fácil, melhor deixar para ser a última. Porque lá no final da prova você já está cansado, já está, né, num nível de desgaste, então deixa essa prova para ser a última também. E era isso que eu tinha para falar por hoje. Acho que só isso daqui que eu falei hoje, né? Tem 1 hora que eu tô falando. Só isso daqui já dá base suficiente. Tem muita coisa para aprender a respeito de redação, né? Tudo isso aqui pode ficar mais profundo, pode ficar melhor. Tem as questões da gramática, que são aqueles outros 8 pontos que eu falei, aqueles outros, 4 pontos de abordagem de tema, 8 pontos de estrutura de redação, estrutura de texto argumentativo, e 8 pontos das outras questões, que é concordância, né? Concordância é coisa que dá para resolver, erros de concordância, erros de regência, até os erros de pontuação e de ortografia são erros que dá para a gente reduzir bastante nesse tempo, antes de chegar na prova. E aí, na verdade, é questão de se dedicar agora. O que falta é isso, é dedicação mesmo, fazer redação. Tem que treinar, tem que praticar. Não tem outra forma de fazer se não for assim. Tá? Então, eu acho que é isso. E aí eu vou encerrar por aqui mesmo. E se tiver alguma pergunta, pode deixar depois, mandar um comentário, mandar uma mensagem, tá bom? Então tá bom, vou encerrando por aqui. Até mais.